Voltámos para a segunda e última parte do programa Observatório Internacional. Como já tinha apresentado, estamos em conversa com o embaixador da Venezuela em Moçambique, Marlon José Penha Labrador. Estamos a falar sobre a situação política e económica, além de social, que se vive naquele país, em termos de incidências semanais, em termos de incidências, pelo menos nos últimos meses, tem sido um país que tem estado a ser falado devido aos protestos que têm estado a acontecer da oposição. E em meio a estes protestos temos alguma situação de mortes que se registra praticamente nesse mesmo país. As reações dos países ocidentais, países membros da Organização de Estados Americanos, e foi sobre este assunto que terminamos a falar aqui. Falando de países membros dos Estados Americanos, senhor embaixador, já nessa segunda parte, nós tivemos, por outro lado, sanções que foram intensificadas após essa Assembleia Constituinte da Venezuela, a votação, nesse caso, da Assembleia Constituinte da Venezuela por parte dos Estados Unidos da América. Estas sanções não só foram intensificadas, como também foram concretas em relação ao presidente Nicolás Maduro, onde tivemos aquilo que foi o bloqueio das suas contas, o congelamento das suas contas e dos seus bens nos Estados Unidos da América e restrição em termos de fazer negócios com o presidente Nicolás Maduro por parte de cidadãos norte-americanos. Como é que podemos olhar para esta situação? Porque já tínhamos sanções sobre a Venezuela por parte dos Estados Unidos da América, esta intensificação de sanções e depois aqui sanções concretas ao presidente Nicolás Maduro. Ya, ok, sabe, referenciados internacionalistas, referenciados jornalistas, têm dito agora com o atual governo americano que os Estados Unidos da América é o país das sanções. Parece uma piada, pero ese asunto es cierto. Olhando para lo que aconteció la semana pasada, no solo Venezuela recibió sanciones de aquel país. Agora que el señor somete a nuestro debate, a nuestra entrevista, o asunto de Estados Unidos, é aí o pilar de nuestra batalla, ¿sabe? O imperialismo. Venezuela libra uma batalha não só contra as forças oscuras da oposição não democrática da Venezuela e alguns governos da região, mas também livra uma guerra não convencional de quarta geração contra o imperialismo. Isso não é uma exageração minha. As sanções que já o senhor nomeadamente disse, para nós são agressões ao povo de Venezuela, são agressões ao Estado venezolano. Não trata-se o assunto sobre o presidente, o Nicolás Maduro, como um cidadão qualquer, é o presidente da República. É uma agressão sem precedente na história de Venezuela. Não tínhamos uma situação tão complexa com Estados Unidos desde o início do passado século 1902, quando também a América fez uma agressão a nosso território. Então, o que Venezuela vive nesta altura é um processo muito complicado de agressões imperiais que procuram o derrocamento do modelo político bolivariano, revolucionário e socialista que procurou uma nova maneira de fazer política em Venezuela, que historicamente nunca aconteceu, um governo de esquerda, e o principal propósito era fazer a distribuição equitativa da riqueza petroleira para atingir novos dados, novas estatísticas sociais em benefício do povo. Então, esta situação atual em que a América, não só o presidente dos Estados Unidos da América, sino instituições americanas, estão a sancionar o presidente Nicolás Maduro, faz sentido com esta teoria nossa de que Venezuela vive uma batalha
uma guerra não convencional e fica claro que los líderes principais de esta guerra são, infelizmente, os funcionários do governo norte-americano. Eu quero aproveitar para dizer que Venezuela não tem nada, não tem nenhum sentimento contrário ou em contra do povo norte-americano, pelo contrário. Históricamente, a relação da Venezuela com Norte-América é uma relação pacífica. O povo norte-americano, nós admiramos o povo norte-americano, só que o governo daquela maquinária americana, não só com Venezuela, sino com toda a região da América Latina, tem história, agressões em nossos territórios, e agora tocou o turno a Venezuela, mas é uma situação que nós estamos a agir. La política exterior de Venezuela acontece en Caracas, con América acontece en Caracas, y yo acredito en la institucionalidad, acredito en la política exterior de Venezuela, y estamos a trabajar para garantir pontes de información, pontes de diálogo con el gobierno norteamericano, porque es importante que ellos también tengan conocimiento de la verdad de lo que acontece en Venezuela, porque por acaso solo están ouvindo a los líderes de la oposición en mi país. Es por eso que también puede ser que el propio presidente norteamericano, Donald Trump, no tenga conocimiento real de lo que acontece en mi país con la oposición, que ya dice, una parte de ella no es democrática. Por acaso, esta semana, el vicepresidente y vocero del gobierno norteamericano estaban a decir, oye, no vamos a reconocer un gobierno paralelo en Venezuela, porque el Parlamento de Venezuela estaba ya a procurar nomear un gobierno paralelo, como no reconoce el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque no solo no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, sino que no reconoce el gobierno, no reconoce el tribunal, no reconoce nada. En ese sentido, el Parlamento venezolano de oposición decide colocar en la agenda a nomeación de un gobierno paralelo, un gobierno transitorio. Ya hicieron nuevos magistrados al tribunal y Estados Unidos dio declaraciones y dice, oye, déjense de brincadeira. No tenemos un diálogo y reconocemos a legalidad del mandato del presidente Nicolás Maduro, mismo que no reconoce a Asamblea Nacional Constituyente. Los americanos dicen el gobierno soberano de Venezuela es el del presidente Nicolás Maduro. Muito bem, não é curioso que o presidente Nicolás Maduro, sendo ele comunista, de cariz socialista muito forte, tenha bens nos Estados Unidos da América congelados e depois também revelam-se aqui negócios com norte-americanos? Não é curioso essa situação? Sabe, eu em princípio, eu não tenho conhecimento se o presidente Nicolás Maduro tem bens em América, não? Em Norte-América, ou contas bancárias ou negócios. Aqui há uma confusão, porque a oficina del Tesoro que hace estas sanciones en América es como es una teoría. Hacen sanciones y es para todos la misma cosa, ¿no? Sancionado o embajador de Venezuela, entonces todos los bienes, las contas, y no se puede permitir negocios con americanos y llega. Es una información, es como una lista. No quiere decir que el presidente tenga que tenga negocio, que tenga contas y todo eso. Só que a partir del momento de las sanciones, él no va a poder tener negocio con los ciudadanos norteamericanos, pero yo acredito que él no tiene negocio con los ciudadanos norteamericanos, porque como persona, ¿no? Ahora, como jefe de Estado, es ahí donde está la confusión, porque Venezuela tiene compromisos asignados con Estados Unidos mucho tiempo, ¿no? Y cómo es que vamos a sancionar nuestros convenios, nuestros documentos, nuestros negocios de Estado a Estado por causa de esas sanciones. Por eso es que estamos a decir, es una agresión al pueblo de Venezuela. No trata-se só de un asunto contra el presidente de una república, sino contra el Estado, contra el pueblo geral en Venezuela. Ese asunto ahí es un bocadinho complicado. Vamos a ficar a espera de cómo va a decorrer estas sanciones, porque no es la primera vez que están a sancionar funcionarios del Estado venezolano. Como é que a Assembleia Nacional Constituinte poderá resolver o problema econômico que se vive nesse momento na Venezuela? Uma inflação
a maior que se vive nesse momento no mundo, falta de produtos nas lojas, nas prateleiras, uma situação de crise económica e social profunda. Como é que esta Assembleia Nacional Constituinte poderá resolver esse problema econômico? É um desafio. Em princípio, dizer que a situação da inflação na Venezuela é parte da guerra econômica que se tem contra aquele país. Não por acaso ter uma inflação que já atinge uns dados exagerados, uma coisa que é bizarra. Infelizmente, uma parte do setor empresarial e político na Venezuela gosta de fazer este barulho econômico porque acham que com isso vão tirar do governo a este modelo político que o senhor tem dito muito bem, tem um carisma socialista. Não falamos de comunismo nunca, estamos a falar do socialismo. O presidente Chávez gostava de dizer que temos um modelo político socialista, porque para nós o socialismo é o humanismo. E a característica principal de esta proposta política do socialismo enquadra-se em um socialismo do século XXI, com perfil do Caribe, de América Latina, com nossa cultura, com nossa história, com nossas características próprias, semelhantes entre países de lo que se conoce en esta altura como Alianza Bolivariana dos Povos de América, que son un conjunto de países de América Latina que procuran un modelo político semejante de integración de sus economías, de refuerzo de su calidad de vida social y otras cosas ahí. Pero el proyecto no está encuadrado en un comunismo clásico que a gente conhece do século passado na Europa del Este. Enquadra-se em uma proposta nova, uma proposta humanista, uma proposta que procura, como já falei, a distribuição equitativa da riqueza petrolera e o desafio, voltando para a sua pergunta, de como a Assembleia Nacional Constituinte vai dar resposta à crise econômica e social que vive Venezuela, é parte da tarefa, da agenda que tem aquelas 545 pessoas que junto a las instituciones del Estado venezolano van a definir una propuesta que procura a diversificación de la economía venezolana. Lembremos que más del 90% de la riqueza venezolana proviene de la riqueza petrolera. Por tanto, el desafío es hacer propuestas que ya tienen encaminado algunas propuestas o propio gobierno con sus equipos de trabajo, solo que por la situación de la crisis política que no conseguimos con la oposición tener un entendimiento, una mesa de diálogo, entonces entregamos el poder a la soberanía popular, ao soberano que es el pueblo, para que en la Asamblea Nacional Constituyente se pueda definir un modelo económico abrangente. Entonces, yo acredito que vamos a trabajar el asunto da agricultura com maior força, o assunto da indústria de extração mineira com maior força e outras áreas do desenvolvimento econômico. Vamos a ficar à espera depois de tomar posse da Assembleia Nacional Constituinte, porque um dos propósitos é esse. O primeiro propósito é garantir a paz. Mas estamos a falar de uma Assembleia Constituinte que toma posse numa situação em que vários países distanciam-se da Venezuela e ninguém pode caminhar só, nenhum país pode desenvolver sem cooperação internacional. Países da União Europeia também quase que viraram as costas à Venezuela devido a esta votação da própria Assembleia Constituinte. A Venezuela poderá subsair desta crise sem o apoio desses vários países? Eu gostaria de dizer, prezado Orlando, que Venezuela não está sozinha, sabe? Tem a Rússia, tem a China. Sabe, países da região apoiam a Venezuela, não de agora, há muito tempo. A própria Organização de Estados Americanos ainda não consegue, em todas essas reuniões, asignar un documento con más de 2/3 de sus países miembros, porque los países que están dentro no aceitan aquella agenda de intervención. Estamos a hablar de los países del Caribe, por ejemplo, ¿no?
Pero en relación a este asunto de Asamblea Nacional Constituyente, es bueno que también el pueblo mozambicano saiba que Rusia, por ejemplo, hizo una declaración esta semana de respeitar a decisão do soberano, do que aconteceu nesta eleição. A própria China também. A China, quarta-feira, deu uma declaração também a pedir a los países occidentales, tradicionalmente, que procuram muito este assunto da intromissão nos assuntos internos de outros países, não interferir nesta situação na Venezuela. Cuba, a República... Mas são países cuja democracia é muito questionada, sobretudo as liberdades individuais das pessoas na China, em Cuba. São países onde a democracia é muito questionada. Questionada, sabe, o conceito da democracia é uma coisa que é muito flexível para os interesses dos países ocidentais, igual que o assunto dos direitos humanos. Eu tenho minha opinião pessoal em relação a esse assunto, pero por que não fazer um debate não? Por que não olhar melhor para os indicadores sociais de Cuba, por exemplo, que todos têm sucesso, os melhores indicadores de educação, de saúde, de atenção para crianças, de mortalidade infantil, os melhores indicadores estão naquele país. Por que não temos que acreditar na opinião dos países ocidentais em contra de um país que tem um modelo soberano, legítimo, independente, que atingiu uns patamares que são envidiados por muitos daqueles países ocidentais também? A própria China, que é um dos grandes países, potência mundial. Eu não posso criticar o modelo chino, porque o modelo chino é independente. Os chineses têm direito a definir o desenvolvimento de seu modelo. Mesmo que o Ocidente critique a democracia que tem China, esse é o problema deles. O assunto que está na mesa é que se Venezuela fica sozinha ou isolada. Aí é onde estou a dar a resposta. O governo de Venezuela tem um conjunto de países parceiros, entre eles, só para dar um exemplo, falei de Cuba, Rússia, China e outros países da região. Agora, parte do roteiro, parte do jogo del golpe de Estado continuado que estão a fazer contra meu governo é uma das metodologias que Venezuela fique isolada, que fique sozinha. Mesmo que Venezuela fique sozinha, Orlando, Venezuela vai continuar seu plano quinquenal de governo, conforme diz a Constituição, e vamos procurar que o jogo democrático em nosso país atinja unos resultados favoráveis para todo o povo de Venezuela. Não só para aquele povo que votou em prol da constituinte, eu estou a falar em nome de todo o povo de Venezuela, que já disse são 30 milhões de pessoas. Então, o governo atual reconhece que terá sido uma era política da dependência do petróleo. Sí, pero eso también no es nuevo. Eso ya tenemos, el propio presidente, el comandante Hugo Chávez, tenía trabajado mucho en hacer investimentos con países occidentales y países de otros bloques de poder a nivel mundial, como por ejemplo el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, Mercosur, fue una iniciativa del presidente Chávez con el deseo de encorajar a que nuestra economía oye para otras áreas. Con la experiencia do Mercosur, Venezuela conseguia mudar aquela dependência do petróleo, também olhando para as economias emergentes que se conhecem como, por exemplo, o BRICS, que é aquele grupo de países com uma economia muito crescente que está a puxar aí o desenvolvimento econômico. Venezuela procura parceria com aqueles países e olhando também para o que é a cooperação sul-sur, que é nosso principal pilar da diplomacia econômica, definir relações de parceria com este enfoque da cooperação sul-sur, para não depender só do assunto do petróleo. Por exemplo, Angola e África do Sul, recentemente, estou a falar deste mês do mês de julho, estamos agora em agosto, assinaram acordos de trabalho com Venezuela em matéria de extração minera, porque Venezuela também tem, por acaso, muitas reservas de ouro, coltán, bauxita e diamante. Então, Venezuela entrou no processo Kimberley e
apaña a experiência de Angola e de África do Sul para trabalhar o assunto da economia mineira. É parte do desafio. Não estou a dizer que isso aí vai atingir uma economia com sucesso este ano. É um processo, acho que longo, não se pode mudar a economia de um país de um mês para outro, não? É um assunto que está a trabalhar o Estado venezolano e agora a Assembleia Nacional Constituinte tem o desafio de acompanhar o processo, de dizer como vamos a melhorar o modelo econômico e ultrapassar a dependência da riqueza petroleira. Dia após dia, o que assistimos é praticamente situações de protestos na Venezuela que praticamente não tendem a cessar por parte da oposição venezuelana a sair para as ruas. Vislumbra uma saída em relação a esta crise que se vive neste momento na Venezuela, no sentido de resolução pacífica, particularmente? La convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente, como ya dice, o seu primer propósito es atingir a paz a través do diálogo, em que o povo consiga em uma mesa, uma grande mesa, que é este parlamento. Mas já sabemos que na Assembleia Constituinte não está lá representada a oposição. Porque eles não quiseram participar, mesmo assim, aquele povo, que também é povo, vai tomar decisões sobre a base do mandato que deu a eleição. Agora, a oposição tem que enquadrar seu trabalho político em um diálogo que já tenha dado algumas señales, ¿no? Porque hay un sector da oposición a Venezuela que es democrático, entonces aquellas personas serias que saben que con la violencia no van a atingir nenhuma solução para eles ni para ninguém, então precisam entrar en la mesa de diálogo. Es donde está el desafío nosso. Yo también acho que acredito que la violencia en la rua no va a dar ninguna solución a los problemas ni políticos, ni sociales, ni económicos, pelo contrário, estão a acrescentar. É que parece que não está a fazer nada para se acabar com esta violência nas ruas. Já, pero qual é que é o problema, prezado amigo? Que quando é uma coisa até engraçada, porque Venezuela tem um governo que en 7 distritos de su territorio nacional, de 360 distritos que tiene mi país, equivale al 1% del territorio nacional. Tiene esos protestos de violencia, ¿no? Cada día. Para la imprensa que acompaña a los protestos en Venezuela, la información que llega al mundo parece que el 100% del territorio nacional está en protesto. Es una guerra ahí. No. En relación a, como ya falei, en relación al territorio, representa el 1% del territorio nacional. Esos distritos donde hacen los protestos, la oposición rica, por acaso son ricos en mi país, ellos históricamente fueron los gobernantes, ahora que son de oposición, hacen protestos, muchas personas han dicho que es una guerra de ricos. Ellos tienen, como ya falei, un roteiro de golpe de Estado. No sé cómo ellos van a recular, porque hay personas que también, y para mí, yo acredito en eso, han perdido control de las manifestaciones, porque después de que convocan a sus parceiros, hay personas que son pagas para hacer esos protestos con violencia, porque nos hemos dicho mucho que la protesta en Venezuela comienza pacífica, mas después en una altura del día, las personas van para su casa y fican aquellas manifestaciones con violencia, y es donde comienza la policía de control de masa a hacer su trabajo para pacificar esa situación, y la imprensa pega las imágenes en el momento en que la policía hace su trabajo para vender como que el gobierno es un gobierno que tiene una represión contra manifestaciones pacíficas. Es ahí una grande mentira, es la manipulación, es la arquitectura de la media internacional privada que está en parcería con la oposición de Venezuela para acrecentar la opinión pública mundial de que Venezuela tiene un gobierno no pacífico. Es ahí donde está una mentira que yo tengo que informar a Mozambique, que no es cierto, porque el gobierno procura con sus policías de control de masa garantir la paz en las ruas del país. Eso que es donde entra el juego político de la oposición con su plano golpista para vender a imagen de que el gobierno
quiere uma violência ou quiere repressão. É falso. Será também uma venda a notícia de que alguns líderes venezuelanos estiveram, de certa maneira, da oposição, nesse caso venezuelana, estiveram desaparecidos? Falo do opositor Leopoldo López e também António Ladezema, que estavam sobre prisão domiciliar e depois terão sido levados pelas autoridades, estavam em local incerto. Isso também é manipulação da mídia. Sabe, o que acontece con Leopoldo López, que es el secretario principal del partido político de oposición Voluntad Popular, y Antonio Ledesma, que fue electo ¿cómo es? Presidente del Consejo Municipal de Caracas, prefecto de Caracas, es que ellos cometieron delito, ¿no? La pesquisa, la investigación criminal que se hizo en el Poder Judicial de Venezuela decorrió conforme a las leyes y hicieron un juicio. Aquellas personas fueron para la cadeia. Dentro del proceso de diálogo con voceros nacionales e internacionales, por acaso no solo el Vaticano mandó a personas para procurar un diálogo, sino también antiguos presidentes de la región. Te voy a hablar de Panamá, República Dominicana, y un antiguo presidente de España, puedo decir aquí el señor Zapatero, que ha feito un trabajo muy importante, procuran estos encuentros de diálogo para dar señales de nobreza de parte del gobierno y también de la oposición para encaminar una mesa de diálogo con suceso. ¿Qué acontece? Venezuela o sistema judicial reemplaza a cadeia, como ya el señor dice, por arresto domiciliario de aquellos dos líderes de la oposición que cometieron delitos, fueron juzgados, fueron para la cadeia. No me lembro cuánto fue el tiempo de Antonio Ledesma da condena, pero de Leopoldo López fueron 14 años. Después de 2 años en la cadeia, o Estado, a través de las metodologías legales que tienen a ver con este asunto, dice, oye, está bien, vamos a suplantar, vamos a reemplazar la medida de cadeia por arresto domiciliario. So que esa medida fue, esta semana pasada, fue levantada, fue tirada, porque una de las condiciones del arresto domiciliario es que el señor en su casa no puede hacer o que estaban a hacer estos dos líderes de la oposición, que era convocar con vídeos y mandar por las redes sociales a más violencia, a más protestos, a un asunto que encuadrase en esto que yo falei de que la oposición no es democrática. Por tanto, el Estado tiene la posibilidad de decir, oye, esa medida que tomamos de arresto domiciliario no dio cierto, vamos a procurar a esas personas de nuevo para que volten a su situación normal. No es un secuestro, no trata-se de una situación de secuestro, trata-se de una situación jurídica que está a atender el Poder Judicial de Venezuela, y estas personas están ahora en un sitio de reclusión, una cadeia que por esta primera semana tiene prohibición de visita, que también encuadrase dentro de la normativa, dentro de las leyes. No es un asunto de que se desconoce o si están desaparecidos o no. Es un asunto legal que está encaminado, y los abogados de estas personas, junto con el Poder Judicial, terán feito conversaciones que yo no conozco porque hace parte del expediente jurídico de estos líderes de la oposición. Lo que no puede ser o lo que no puede continuar a acontecer es que políticos en Venezuela, que es lo que preocupa mucho, estén a hacer llamados, continuos llamados de violencia y de protesto en las ruas a través de la media para continuar con esto que infelizmente acontece en Venezuela, que es a búsqueda de más muertos para garantir más sanciones, mayores niveles de intromisión y posiblemente una intervención internacional en territorio venezolano. Só mesmo para terminar, senhor embaixador, como cidadão venezuelano, acredita numa solução? Acredito, sin duda. A solución para mí es el diálogo. Estamos a hablar de una necesidad de que todos los venezolanos en las 24 provincias del territorio nacional y aquellos venezolanos que están en la diáspora
possam fazer o chamado ao diálogo a todos os setores da população, acreditar em las instituições do Estado venezolano, acreditar en la historia de Venezuela, que es una historia muy rica, una historia de libertadores, en la que no solo nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, dio la libertad e independencia a Venezuela, mas también a países vecinos. Yo acredito en la historia de Venezuela, acredito en esta altura en la que el pueblo de Venezuela consigue ultrapasar los propios desafíos con los propios venezolanos y posiblemente decir no solo a la comunidad venezolana, sino también a la comunidad internacional, que procuren hacer un equilibrio en relación a las informaciones que tengan a ver con Venezuela, porque es un contributo importante en torno a la búsqueda de una solución pacífica en el que el diálogo entre hermanos de Venezuela consigan ultrapasar los desafíos políticos que se tienen y juntos poder también aprovechar las grandes riquezas que tiene el territorio venezolano, no solo para el desenvolvimiento de mi país, sino también para contribuir a la integración regional en América del Sur y, por supuesto, a la ayuda internacional, conforme ya hemos feito en estos 17 años del siglo XXI a nivel internacional, principalmente en la cooperación sur-sur, en especial en África, donde Venezuela tiene acrecentado sus relaciones políticas y diplomáticas a un nivel nunca existido en nuestra historia venezolana. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela presença aqui no programa Observatório Internacional para falarmos da situação que se vive neste momento na Venezuela. Agradecemos também ao telespectador por ter nos acompanhado durante esta quase uma hora aqui, debate com o embaixador da Venezuela em Moçambique, a falar da situação política, social e económica que se vive naquele país. Nós voltamos para a semana com mais propostas de debate para si no programa Observatório Internacional. Até lá, fique bem. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vamos continuar aqui. Obrigado, eu que agradeço.